Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a professora Tainara. Vocês já estão sabendo, né? Já devem ter iniciado com outras disciplinas sobre as aulas online. Então, a gente vai também aderir a esse processo, né? Por tudo que o país, o mundo está passando. E aí, vocês sabem que o nosso plano de ensino, o nosso cronograma para as próximas semanas seria aula prática e depois nós teríamos a visita no HDT. Porém, não vai acontecer agora, né? Então, eu vou fazer com vocês uma revisão do nosso último conteúdo que nós vimos em sala de aula sobre parada cardiorrespiratória. Na verdade, eu quero focar com vocês a parte prática, né? Porque tudo isso daqui que a gente vai falar, a gente já viu em sala. Mas eu só quero reforçar o que vocês vão precisar para quando a gente marcar a aula prática no laboratório. Quando retornarmos às aulas lá no instituto, eu vou marcar com vocês essa aula prática, tá? Então, eu só vou falar e frisar o que seria importante para essa aula prática. Toda essa questão do conceito de parada cardiorrespiratória, da introdução, a gente já viu em sala, né? Todos esses slides a gente já viu. Então, eu só quero gravar com vocês a parte prática. Como que nós vamos identificar essa parada? A gente também já viu. Então, primeira coisa, nós precisamos chamar a vítima para ver se ela responde. Então, nós vamos estar aí avaliando o nível de consciência dessa vítima, né? Se ela não responde, vamos verificar se ela respira, não tem respiração, verificar se tem pulso palpável. Não tem pulso palpável. E quais são os pulsos que a gente vai verificar? Primeiro, pulso carotídeo ou pulso femoral. Nunca os pulsos periféricos. Sempre tem que ser os pulsos centrais, carotídeo ou femoral, tá? Essa parte de ritmos a gente também já viu, que os ritmos chocáveis são taquicardia ventricular sem pulso e fibrilação ventricular, quando nós não podemos chocar de forma alguma na assistolia e na atividade elétrica sem pulso, né? Mas isso aqui a gente já viu, já mostrei para vocês o ritmo normal, o que é uma taquicardia, o que é uma sistolia. Quais são os objetivos, a gente já viu também, né? Eu quero focar com vocês, então, no tratamento, que é a parte prática. As manobras de ressuscitação, elas precisam ser efetivas, corretas, para que nós possamos conseguir fazer com que esse paciente ele tenha um período de sobrevida. Então, lá nesse slide aqui, a gente sabe que quem padroniza todas as partes, né? E padroniza todos os processos e todas as ações de uma parada cardiorrespiratória é a American Heart Association, que é a Associação Americana do Coração. Então, vamos frisar nesse quadro o que ele nos diz. Que para uma ressuscitação cardiopulmonar, para que ela tenha qualidade, para que ela seja efetiva, para que ela seja eficaz, nós precisamos comprimir o tórax da vítima ou o tórax do paciente com força e tendo ali uma expansão de pelo menos 5 centímetros, né, para que a gente consiga restabelecer a circulação desse paciente. Essa ressuscitação, essa massagem, ela precisa ser rápida, de 100 a 120 movimentos por minuto, e precisamos aguardar o tórax retornar para que essa massagem também seja efetiva. Eu vou mandar para vocês um vídeo do YouTube que eu procurei aqui, que ele vai nos mostrar o passo a passo dessa manobra, vai nos mostrar como que deve ser feito, tá? E aí depois, mais para frente, a gente vai ver também em sala de aula. Então, a gente precisa ter atenção
para não acontecer interrupções nas compressões. Por quê? Quanto menos interrupções, mais rápido esse paciente poderá voltar, mais qualidade nós vamos estar dando ali para essa parada ou para essas massagens e para essa ressuscitação cardiopulmonar. A ventilação excessiva, ela também é uma contraindicação, porque a gente viu em sala de aula que a ventilação excessiva, ela pode prejudicar no processo de troca gasosa desse paciente, tá? E a gente precisa sempre alternar as pessoas que aplicam as compressões a cada 2 minutos, ou se houver cansaço. Então, a gente precisa fazer um revezamento dessas pessoas. Sem via aérea avançada, né, quando o paciente ele não está entubado, então a gente vai fazer uma relação de 30 compressões para 2 ventilações, que são as ventilações lá com o ambu, tá bom? A gente já viu o ambu em sala de aula, mas depois eu vou mostrar para vocês de novo. Então, essa parte até aí que a gente viu, para baixo não é tão importante para a gente. Então, essa questão do choque bifásico ou monofásico, depois eu vou mostrar para vocês em uma visita, ou vocês vão observar durante o estágio no monitor, porque a gente precisa do monitor para vocês verificarem isso. A medicação que é mais utilizada e a que é padronizada é a adrenalina ou epinefrina, que é a mesma coisa. Então, a cada 3 ou 5 minutos vai fazer 1 miligrama de adrenalina ou epinefrina, que é a mesma medicação, tá? É uma ampola. Então, ela é mais efetiva por via endovenosa, mas se o paciente não tem punção, né? O paciente perdeu, tá de difícil acesso, a gente pode fazer no tubo endotraqueal se esse paciente estiver entubado, tá bom? E aí, o que a gente viu em sala também, mas que é muito importante vocês lembrarem, é sobre o carrinho de emergência. O que nós temos nesse carrinho? Aqui a gente tem um exemplo de um carrinho, então geralmente ele sempre vai ter uma bala de oxigênio, que é essa verde, ele vai ter o desfibrilador, que está lá do lado direito da tela, né? Então, o desfibrilador, ele serve para dar o choque e ele também vai fazer a monitorização cardíaca, nos mostrando o ritmo cardíaco que esse paciente vai estar e a frequência cardíaca. Se esse paciente está em parada, ele não vai ter uma frequência cardíaca e um ritmo normal. Ele pode estar em fibrilação ventricular, como a gente já viu, pode estar em taquicardia ventricular, sem pulso, assistolia, né? Então, o desfibrilador vai nos mostrar isso. E aí, aqui a gente também tem um oxímetro. O oxímetro, ele serve para nos mostrar a saturação de oxigênio circulante no organismo do paciente, tá? Então, sempre é padronizado em todos os carrinhos de emergência. Na primeira gaveta, medicação. Então, toda medicação que vai ser utilizada durante o processo de uma parada cardiorrespiratória vai estar ou vão estar nessa gaveta. Adrenalina, amiodarona, bicarbonato de sódio. Então, todas essas medicações vão ser encontradas nessa primeira gaveta. No carrinho de emergência, não tem medicações como dipirona, Plamete, Dramin, Buscopan. Essas medicações não tem no carrinho de emergência. Por quê? Elas não são utilizadas durante uma parada cardiorrespiratória. E o carrinho de emergência, ele é para esses momentos que o paciente está grave e que precisa ser atendido e olhado de uma forma mais complexa. Na segunda gaveta, o que nós teremos? O material acessório. O que é o material acessório?
seringa, agulha, gases, sonda de aspiração. Então, todo esse material vai estar na segunda gaveta. E por que a gente precisa ter sonda de aspiração no carrinho de emergência? Durante o processo de intubação, quem faz esse procedimento é o médico, né? Então, durante o processo de intubação, o paciente pode ter algum refluxo gástrico, ele pode ter excesso de secreção oral, então isso pode dificultar a intubação do paciente. Então, a gente precisa ter sonda de aspiração, assim como todo o circuito de aspiração, né? Que é o vácuo, precisamos ali do vidro, para que, se precise fazer uma aspiração, esteja tudo certinho. Na terceira gaveta, material para intubação, e no próximo slide eu vou mostrar para vocês quais são esses materiais. E na quarta gaveta vão ser os soros. Soro fisiológico, soro glicosado, soro Ringer. Então, isso é padronizado. Eu acrescentei esses 3 slides, né? Vocês vão ver que aquele que eu já tinha mandado para vocês não tem, mas é só para a gente reforçar, tá? Então, na primeira gaveta, medicação. Segunda gaveta, material acessório. Terceira gaveta, material para intubação. E quarta gaveta, os soros. Quais são, então, os materiais ou o material de intubação? O laringoscópio, que em sala de aula eu também mostrei para vocês a foto, é esse acessório aqui, de alumínio. Lá na ponta vocês podem verificar que ele tem uma luz, né, uma lanterninha. Então, como o próprio nome já diz, laringoscópio, ele vai servir para abrir a laringe e a traqueia do paciente, para que o médico tenha uma boa visualização, para que ele intube esse paciente de forma correta. E não venha entubar, então, esôfago e estômago, né? Porque a gente precisa que essa intubação ela seja na traqueia, para fazer ali a parte de ventilação dos pulmões e acontecer toda a troca gasosa. Vamos precisar também de um tubo endotraqueal ou tubo orotraqueal, que é a mesma coisa. Então, que é esse dispositivo aqui de plástico, que eu mostrei para vocês também em sala de aula. Ele tem o balonete, né? Lembra que a gente falou que ele tem o balonete para diminuir a retração ou a mobilização desse tubo, e também para evitar que esse paciente ele tenha ali excesso de secreção, de saliva, que vá para o pulmão, causando uma pneumonia broncoaspirativa, tá? Então, a gente precisa do laringo, do tubo endotraqueal ou orotraqueal, do fio guia, que vai facilitar a rigidez desse tubo, luva estéreo, seringa de 20 ou de 10 ml, para a gente poder insuflar o balonete, e um cadarço ou fixador para fixar esse tubo no paciente, né? Porque aí a gente também evita a retração do tubo. Eu vou mandar para vocês também um vídeo de um procedimento de intubação, só para exemplificar e para ficar claro na mente de vocês, no momento que vocês participarem ou quando vocês forem fazer estágio, vocês presenciarem esse momento, vocês não vão poder ali talvez participar de forma efetiva, mas vocês vão observar e vocês vão ver, nossa, agora precisa disso, agora precisa fazer aquilo, né? Então, vocês vão conseguir já, na mente de vocês, ter uma forma aí de como que acontece esse processo de intubação. Outra questão importante são as funções dos profissionais em uma parada cardiorrespiratória. A gente viu em sala, mas só para a gente relembrar, para fixar, a primeira pessoa vai ser quem identifica a parada cardiorrespiratória, de acordo lá como a gente viu naquele slide, que vai chamar a vítima. Se a vítima não responde, vai verificar se tem respiração. Não tem respiração, verifica se tem pulso palpável, pulso
carotídeo ou pulso femoral. Então, a primeira pessoa vai identificar a parada cardiorrespiratória, ela vai chamar por ajuda e vai imediatamente após iniciar as massagens cardíacas. Iniciar o processo de ressuscitação cardiopulmonar imediatamente. A gente não pode perder tempo, tá? A segunda pessoa, ela vai chamar o médico, ela vai levar o carrinho de emergência e iniciar a ventilação com o ambu, como a gente viu em sala de aula, que é aquela máscara de ventilação. Essa segunda pessoa, ela também vai ser responsável por revezar com a primeira pessoa. Por quê? Para essa massagem ser correta, efetiva, eficaz, a pessoa não pode fazer cansada. Então, ela vai revezar com a primeira pessoa a cada 2 minutos ou se houver cansaço. A terceira pessoa vai verificar a punção venosa, né? Verificar ali se o paciente tem uma boa punção, se o acesso está correto, se está na veia, se precisa trocar. Se esse acesso, ele tem um bom calibre, né? Seja calibroso, mas depois de tudo isso, administrar as medicações. Então, a terceira pessoa, ela vai ficar ali no carrinho, aspirando, administrando a medicação, verificando no relógio se a cada 3 minutos está sendo feito, né? Ela vai precisar fazer a adrenalina, certo? Então, essas são as funções dos profissionais em uma parada cardiorrespiratória. Só para a gente frisar, porque tudo isso a gente já viu em sala de aula. Então, a partir daqui, a gente fecha a parte teórica de toda a nossa disciplina de primeiros socorros. Quando a gente voltar a ter as aulas lá no Instituto, a gente vai fazer a parte prática, tá bom? E aí, mas tudo isso para cima, conceitos, objetivos, tudo isso pode cair na prova, certo? Que vai ser nosso próximo passo, mas a gente vai verificar como vai ser feita a prova então, tá bom? Então, bons estudos, vou mandar para vocês aí no grupo o vídeo da manobra de ressuscitação e vou mandar também de um processo de intubação para vocês já se familiarizarem com esse procedimento. Bons estudos, até a próxima.